não sei se eu posso falar assim, são os bispos mais antigos da igreja, pode? Fica antigos, mal. Então, desde o comecinho, vamos falar assim, né? São os nossos irmãos mais velhos. Tá bom? Né? São os meus irmãos mais velhos. Tudo bem, Miss Pabude? Eu agradeço. Com carinho, por favor. Mas é fantástico isso, porque o vinho antigo é algo muito especial. Eu sei. É diferente do velho. Mas os cabelos brancos aí se misturam com os velhos, né? É uma beleza. Vocês dois têm uma história com a Igreja Renascer em Cristo. Sem dúvida. Né? Participaram de tudo, vivenciaram o pioneirismo, a unção visionária do apóstolo, o crescimento, tudo que nós vivemos hoje, o Bispo Abud voltado para essa área de comunicação, de música, né? Que muito forte, o Bispo G, um mestre, que sempre trazendo os ensinamentos, isso tudo dentro do ministério apostólico, funcionando numa grande ebulição, né? Agora conta pra gente, pelo amor de Deus, vocês também completam 30 anos juntos com a igreja. Então, e um detalhe, né, dos 30 anos, é mais do que a metade da minha vida. Meu Deus. Então, eu conheço o apóstolo já antes também. Olha. Então, muito mais do que metade da minha vida eu convivi com ele. Então, Que assim, privilégio. passando praticamente o início da minha caminhada, 21 anos, né, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, comecei na igreja que ele estava. Então tem assim uma história aí muito grande que vai além da Renascer, né? O Bispo G agora já são 3 gerações na família do senhor, dentro da verdade. igreja. O senhor, os filhos e agora os netos. Isso é muito forte. É muito forte. É uma alegria pra gente, porque eu acho que o que a gente faz à Primeiro disposição... bebê apresentado. Primeiro bebê apresentado. Na Igreja Renascer em Cristo, Isso. Bispo Daniel Tenuta. É verdade. Hoje é um bispo. Eu tinha 15 dias. Tinha 15 dias, 15 Bispo. dias. Era em maio, assim, comecinho de junho. Né? Já começo de junho. E um frio muito grande, mas eu falei, não, a primeira coisa que eu quero fazer é já consagrá-lo ao Senhor. E tá aí, né, o fruto, né? Caminhando, dando muito fruto. Né? Paizinho Muito já, fruto. né? Aí, Bispo Abud, queridão, Aleluia. Hoje eu tava falando do senhor, eu tava falando pra Dani, eu falei assim, o Bispo Abud tem uma característica do seguinte, não chega perto dele e não fale nenhuma necessidade sua. Que ele vai resolver. Porque ele vai resolver na hora. Seja ela de que ordem for. Se for doce, então aí é uma... É verdade, Só até para comer um docinho. bolinho. Não, ele me ajudou com doce. Mas mesmo? hoje você retribuiu, hoje você retribuí, né? retribuiu Isso. fantasticamente. Mas isso em tudo. Seja qual for a situação, isso sou eu, né, Bispa Vanessa falando, mas todo mundo que eu conheço chegou perto do Senhor e falou qualquer coisa. O Senhor sai feito uma bala para ajudar, para resolver. Mas é impressionante, porque ontem eu estava lá em Niterói, vai ter a marcha de Niterói, e nós fomos convidados, enfim, a Igreja Renascer está tendo uma presença muito forte lá. E nós estávamos ministrando para todo o conselho de pastores, a gente estava pregando, e aí muitas das coisas que a gente estava falando traz a recordação, traz a memória de como a gente chegou. Porque quando eu cheguei junto com a Bispa Rosana, ela chegou primeiro, né? E eu cheguei no vácuo. E as primeiras coisas, né, foram conhecer pessoas que, assim, a flor da pele, transmitiam essência, sentimento, e foi muito impressionante, porque eu vi o apóstolo pela primeira vez, a Bispa Rosana me chamou e falou, olha, vai ter uma reunião, um grupo de homens, nem sei se o Bispo G estava nesse dia lá, mas no Nacional Clube tinha uns 20 homens. Perto do Pacaembu, né? Isso, tinha uns 20 homens lá. E nós fomos convidados, a bispa já estava perto da Bispa Sônia, né, conhecendo. E na hora que eu cheguei na reunião, e o apóstolo, né, isso fazem 28 anos atrás, o apóstolo, ele começou a ministrar, ele fala sobre Abacuque 3. Uma reunião pequena, né, tinha uns 20 homens. E assim, de uma forma muito louca, impressionante, sem razão humana, né? Eu tinha conhecido o Senhor com 7 anos de idade, meu pai também, o ministro do Evangelho, Deus fez uma operação na nossa família, mas impressionante que até então,
e eu tinha 29 anos de idade, até então, ministerialmente, nada tinha acontecido na minha vida. Eu servia a Deus, eu era líder do jovem em todas as igrejas e tal, mas do ponto de vista, assim, de receber a unção, de ser constituído, Deus não tinha deixado isso acontecer. E quando eu conheci o apóstolo naquele dia, o apóstolo estava ministrando sobre o Abacuque 3, eu lembro das palavras, do dia, eu lembro da cor da parede, lembro de tudo. E foi um impacto, porque eu virei para a bispa Rosana e falei para ela, se eu não tivesse, né, num lugar onde a família tá todo mundo tá, eu estaria com esse homem. Ela nunca tinha visto eu falar. E eu não sabia o nome dele ainda. Mas é aquele impacto de uma aliança que acontece como de Jonatas e Davi. É na essência, é no espírito. A aliança, né, que foi feita ali naquele... É no espírito. E a vida inteira, né, nesses 29 anos, deixa eu fazer a conta certa, acho que é mais ou menos isso, que passaram, né? A gente enxerga, assim, a vida da gente completamente transformada. Comemorar hoje o aniversário do nosso grande pai, como carinhosamente eu chamo ele, porque são milhões de filhos, né? São milhões de filhos. E com a atenção e o zelo, quando a gente vê ele conversar na rádio com as pessoas que estão do outro lado da linha, a gente vê essa química do amor de Deus e da forma com que as pessoas, né, se relacionam com ele se relaciona com as pessoas. Então, é algo que extrapola, né, aquilo que humanamente a gente conhece como uma relação de um líder. É um pai. É um pai. Bispo G, uma experiência. Eu sei que são milhares, né, mas sempre há esse momento, o momento do impacto do Bispo Abud quando conheceu o apóstolo e tantos momentos. Hoje o Ministério Renascer em Cristo completando 30 anos, né? O senhor vendendo lá a estamparia, trazendo o dízimo, um sinal de Deus. A gente estudou isso no nosso livro de oficiais, né? O sinal que o apóstolo pediu para o Senhor, que se alguém trouxesse o dízimo, né, e chega o Bispo G usado e participar desse crescimento hoje e ver uma obra que não para de crescer, né? Ela não para de crescer, ela não para de salvar, ela não perdeu a essência em nenhum momento, né? Ela continua. Como que é tudo isso, Bispo? Assim, sempre o que foi impactante no apóstolo é assim, as atitudes de fé dele. Então, sempre que ele tinha um objetivo, ele focava, ia atrás e, por mais impossível que fosse, ele ia e conquistava. Mas o que marcava muito essa experiência dele ir, ser arrojado e ir à frente, sempre foi o sentimento de amor que ele teve pelas vidas. Então, quando ele tomava alguma posição, por maior que ela fosse, ele estava pensando em alguém que era um dos pequeninos. Então, eu vejo um exemplo disso, né, que nós estávamos ainda no Livorno, e fomos já para a igreja árabe, evangélica árabe, os jovens lá caminhando com a gente, tudo aquilo acontecendo, e a igreja precisando expandir. E nessa expansão nós tínhamos dois caminhos. Ou guardar um valor que ele fez de um grande evento, já um grande evento no Promo Tudo sempre grande, né? Assim, coisas que para a gente eram fantásticas, né? Imagina, começando a caminhada, ele faz um hiper jantar no Promo Center, ali na Avenida Paulista, e o valor que foi arrecadado tinham dois caminhos, né? Um era guardar, fazer alguma coisa para nós, o outro era expandir a igreja árabe. E aí olha o pensamento do apóstolo. O pensamento dele foi o seguinte: nós somos bem recebidos, nós não tínhamos um local, a igreja crescendo, não tínhamos aonde ir, e essa porta se abriu. Então nada mais justo do que a gente investir nessa porta que se abriu. E aí nós ampliamos a igreja, tanto na parte de cima como a parte de baixo, ampliamos muito, renovamos, né? A igreja ficou linda, maravilhosa. Mas foi nesse momento que nós conhecemos algumas pessoas que já ficaram irritadas porque estava gastando o dinheiro da igreja com... Sempre, né, Bispo? Aquela visão pequena e, vamos dizer assim, fechada, né, para si próprio. E ali nós já percebemos que alguns não iam caminhar com a gente mesmo, né, porque a nossa visão sempre foi de semear. O apóstolo sempre foi um homem que semeou. E aí ele semeia naquele lugar. Tudo que a gente tinha de recurso, foi uma reforma muito grande, a igreja ficou maravilhosa e não era para a gente. E aí o Senhor abre as portas,
para que o empresário compre para a gente A Lins. a Lins. Então isso me impactou muito, porque aí eu comecei a entender o que era a lei da semeadura. Amém. Uma visão apostólica que desde o início, apóstolo, desde o início, é assim, é um misto, né? De apóstolo Paulo com o rei Davi, né? Que a gente percebe bem claro assim, nele, um Neemias, né? Então, e aí eu vi o quanto era importante esse valor de semear. E aí a gente vive, né? A semente que a gente coloca dá esse fruto, e hoje a gente vê o fruto alcançando hoje milhares de vidas, centenas de milhares de vidas, e alcançando o mundo. E uma das coisas mais assim chocantes, impressionantes nessa trajetória são marcas muito profundas. Acho que tanto eu quanto o Bispo G, a Bispa, né, a pastora, todos nós guardamos no nosso espírito não conceitos, mas princípios. E os princípios que assim Deus usa a vida do apóstolo e que são exalados na vida dele marcam. E eu poderia escrever, acho que um livro baseado nisso, porque são verdades absolutas do ponto de vista espiritual que geram posicionamentos que a gente enxerga na vida dele, que continuam a gerar habilitações e que trazem a Constituição. É um processo impressionante. Fica impregnado, né, Bispo? E Bispo, de uma forma tão louca, porque o Bispo G estava citando, e eu cheguei exatamente nesse tempo da Igreja Árabe, e a gente vê, baseado nesse princípio, um sentimento que, quando eu entro pela primeira vez na casa do apóstolo, e o meu casamento estava destruído com a Bispa Rosana, com 2 anos de casado, a gente ia cada um para um canto. Não ia ter Bibi, não ia ter Gigi, não ia ter... Cara, louco, quando eu olho para isso, assim, cara, eu tenho que ter gratidão eterna. Eterna, meu Deus. Não tem como. É muito sério isso, muda né? a história de vida da gente. Sim. E aí, o que acontece? A gente vê jovens, um final de culto, de uma quinta-feira, eles dizem, vamos tomar um chá lá em casa, mas na realidade, vamos tomar um chá, era sabendo o que a gente estava vivendo na vida conjugal, o desejo de estar perto e ministrar. Quando a gente chega na casa e a gente vê um grupo de jovens, eu falei, nossa, na época, pastor Estevão, falei, que incrível, pô, cabeça, né, super aberta, eu acho que ele tinha 34, 35 anos de idade, pô, os jovens todos, acaba o culto, vêm aqui para a casa dele e tal, e nós fomos para a cozinha para tomar o chá. E aí começa a ministração, sem a gente perceber que está sendo ministrado, mas a gente se constrangendo, sem a gente se constrangendo e falando, Senhor, eu tô tudo errado, cara, eu preciso repreender tudo, eu quero repreender tudo. E aí silêncio vai acontecendo na sala e eu não entendi bem, já eram 2 e pouco da manhã, eu falei, pô, os jovens não foram legais, né? Ele é legal com os jovens, recebeu todo mundo em casa, e eles mas foram embora e não deram tchau. Ah, que aí eu feio. perguntei pelos jovens, aí quando o apóstolo falou, porque a mão direita faz, a mão esquerda não fica sabendo, né? De uma forma muito natural e simples, ele falou, não, é que eles moram aqui. Eu falei, como assim? Como assim? Como assim, meu apóstolo? Gente. Me conta, meu apóstolo, como assim? E aí ele falou, não, eles moram aqui, porque nós não tínhamos para onde enviar, por causa da dependência química, e todos eles estão sendo recuperados aqui. Meu a Cláudia Deus. aqui, a Cláudia Bastos, o Macuco, o brother, Simeon, aquilo constrangeu de tal maneira o meu coração. Eu falei, cara, como eu sou burro, como eu sou idiota, como eu não preciso aprender tudo de Deus, cara. E quando a gente saiu, entramos no carro, eu e a Rosana, né, já à madrugada a gente pediu perdão ao Senhor e a gente falou, a gente precisa conhecer isso, a gente precisa viver uma transformação dentro de nós, porque não é o amor só, no significado do amor, na expressão do amor, falar para o lindão, falar para a lindona, chegar e falar, cara, eu te amo, em nome de Jesus, como é bom estar aqui na casa do Senhor, é uma coisa, agora tomar atitude de amor, em que você abre mão de você, porque ficava o apóstolo, a Bispa Fê, o Bispo Tide, num único quarto. E todos os outros quartos, né, ocupado dentro de casa. E a Bispo G acompanhou isso de perto. A Bispa Sônia acompanhava eles na estamparia. Agora, essa questão, né, desse princípio que marca... Quando eu posso falar, meu chamado vale mais do que a minha própria vida. É verdade absoluta. Tem que existir dentro de mim. Quando alguma vez perguntaram para ele, e o número de membros da igreja? Ele diz assim, eu não tenho que saber o número de membros, porque eu não vou cometer o mesmo pecado que Davi, fazer o censo. As ovelhas são do Senhor, a obra do Senhor. Então a gente vê verdades espirituais que nos ensinam. Eu falo para o apóstolo que ele em silêncio ensina, ele falando ensina,
Ele Eu falo que ele agindo, ensina com o olhar, ele reagindo, ensina. Né? Ele Por quê? ensina com o olhar. Bispos amados do meu coração, Bispo G, Bispo Abude, obrigado. Obrigada. Obrigado, né, Dani? Obrigada, é tão gostoso sempre conversar com Obrigado. eles. Um dia de comemoração, um dia de festa, poder ter vocês aqui. E mais uma vez quero deixar o meu amor, o meu carinho, que nós somos bispos, pastores, mas a gente olha para vocês e fala, olha os meus irmãos aí, ó. Né? Quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu quero crescer, eu quero ser assim, nos mostrando o caminho. Eu quero agradecer, porque numa data tão importante, porque ela é importante para mim, para minha família, Amém. para os meus filhos, netos. E eu poder estar aqui na TV, que fazia parte já de um projeto, um sonho dele, né? Que ele sempre lidou com a área de comunicação. Então, para a gente é um privilégio, tanto para mim e para o Bispo Abude, podermos participar desse momento. Eu quero agradecer muito, amo muito a tua vida, apóstolo, bispo, amo muito vocês. Vocês são muito importantes para a gente. Amém. Beijão, queridão. Eu queria deixar registrado também que essa data para a gente, ela é comemorada de fato todos os dias. Porque é o aniversário do apóstolo, mas é sempre a gente que recebe o presente, é sempre a gente que é surpreendido, né, com esse tratamento. A cobertura é algo assim louco. Eu queria dizer para o nosso querido telespectador, eu sei que a gente não tem tempo, eu sei que eu falo demais, mas é rápido. É rápido. Pode falar. Você que tem acompanhado, assistido, você que tem percebido, toma uma decisão. Vem logo para uma das igrejas renascer. Vem logo para você entender o que significa uma cobertura, cujo sentimento, o impulso, a motivação nos faz felizes, mas felizes. Não porque alguma coisa aconteceu, mas porque a gente é família, porque a gente é corpo, porque a gente tem essa cobertura, que é uma cobertura apostólica, porque a gente tem essa relação de pai. Então, agora para o nosso querido apóstolo, te amo, tem tanto lembra que não daria tempo hoje, mas nós te amamos em todo esse tempo do lembra. E nós amamos vocês também. Obrigada.